Oi, meu nome é Wallace. Hoje a gente vai falar de produtos entre vetores, né? Vamos começar aqui pelo produto escalar. Mas antes disso eu peço que leiam a descrição, tá? E vamos lá então, né? Produto escalar é um produto entre vetores, né? E o seguinte, o resultado, como o próprio nome diz, é um escalar. Ou seja, o resultado é um número. Depois que você multiplica os dois vetores, o resultado será um número, tá? Então, é o seguinte, o produto escalar, a gente define ele dessa seguinte forma, ó. Você tem dois vetores, A e B, por exemplo, e aí você quer fazer o produto entre eles. Primeira coisa, você liga eles. Poderia ter arrastado o B também, tá? Não tem problema. Liga esses dois vetores aqui. E você nota que tem um menor ângulo aqui entre eles. Θ. Aí você fala assim, não poderia ser esse ângulo aqui, não? Não, tem que ser o menor ângulo entre eles, tá? Então, θ. Beleza. E aí, o produto escalar, ele pode ser calculado como sendo o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do menor ângulo entre eles. Então, o cosseno desse ângulo aqui, beleza? Então, essa aqui é a definição, tá? Note que o resultado disso é um número, né? Você tem dois vetores aqui, mas isso aqui é um número, que é o módulo do vetor A, isso aqui é outro número, módulo do vetor B, e aqui o cosseno de θ, né, é um número também. Você vai pôr o ângulo aqui entre eles, vai calcular esse cosseno, isso vai dar um número. A multiplicação de três números um pelos outros vai ser um número também. Ou seja, o resultado é um escalar, beleza? Então, não precisa, né, colocar barrinhas aqui, beleza? Então, é dessa forma aí mesmo. Só que existe uma outra forma também de calcular o produto escalar. Por quê, né? Se você não souber quem é esse ângulo aqui, como que você faria, né? Então, ó, a outra forma seria essa daqui, ó. Então, ó, só arrastei esses vetores e vou decompor eles. Então, a gente vai ter aqui BX, BY, AY e AX. Eu poderia dizer que o A é um vetor AX e chapéu mais AY J chapéu, e o B é um vetor BX e chapéu mais BY J chapéu. Beleza. Então eu vou fazer aqui, né, o produto escalar entre eles. Isso não é uma dedução muito bem feita, né? Mas eu vou chegar num resultado aqui. Então, ó, vamos lá, né? Então, eu vou copiar isso aqui. E esse aqui. Multiplicando um pelo outro. E aí a gente faz uma distributiva, né? Distributiva é aquilo de sempre, né? Pegar aqui,
multiplicar dessa forma. Depois, multiplicar assim e assim, beleza? Apagar isso para não ficar muito poluído. Então, vamos lá. AXI vezes BXI, né? Escalar, no caso, né? Então, vai ficar AXI escalar BXI. Mas eu vou colocar o I, escalar com I, e vou escrever o BX assim. Porque não tem problema, tá? Trocar a ordem do vetor com o número que está multiplicando. Então, o primeiro resultado é isso aqui. O segundo vai ser AXI escalar JBY. Depois, AYJ escalar IBX. E por último, né? Escrever aqui embaixo. Já vou tirar esse X aqui, que tá muito exagerado. Então, aqui fica AYJ BY. Agora, para poder identificar, né, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso. E isso, nós vamos usar isso daqui, ó. Tá? Que é a definição aí. Então, vamos lá, né? Eu quero saber I escalar I para começar. Então, I escalar I. Então, vai ser o módulo de I vezes o módulo de I vezes o cosseno do ângulo entre os I's, né? Então, vamos lá. Qual é o módulo do I? Por definição, né? O módulo do I, do J e do K são 1. Eu escrevi isso bem aqui, né? Tá? Então, vou até escrever por completo aqui. Então, esses dois caras aqui são igual a 1. E o ângulo entre eles? O I, ele é um vetor unitário em cima do eixo X. Então, ele é assim. Só que o outro I também é, né? E qual é o ângulo entre esses dois I's? É 0, né? Não tem ângulo nenhum entre eles. Então, é cosseno de 0. Então, I escalar I vai ser 1 vezes 1 vezes o cosseno de 0 graus. E o cosseno de 0 graus é 1 também, né? Então, a gente tem 1 vezes 1 vezes 1. Ou seja, I escalar I é 1. Então, esse cara aqui é 1. Beleza? Então, vou apagar isso daqui para não ocupar muito espaço. Então, agora vamos fazer o próximo. I vezes J, né? I escalar J. Não sei se eu falei I, VEC, I. Eu acho que é I escalar I, tá? Então, I escalar J vai ser o módulo de I, o módulo de J, cosseno do ângulo entre eles. Vou colocar θ por enquanto. De novo, né?
O módulo de I é 1. O módulo de J é 1 também. E o cosseno do ângulo entre eles é 90 graus, né? Cosseno de 90. Por quê? Porque o I está em cima do eixo X, é unitário. E o J está em cima do eixo Y, também unitário. E esse ângulo aqui é de 90 graus. Beleza? Então, a gente tem 1 vezes 1 vezes cosseno de 90, que é 0. Então, a gente vai ter que o resultado disso é 0. Então, esse cara aqui é 0. Então, vamos para esse aqui agora. J VEC I. Então, VEC não, escalar. J escalar I. Então, a gente tem aqui... Eu estou confundindo VEC toda hora, porque VEC é o produto vetorial. Então, não liguem muito para isso. O módulo de J é 1, o módulo de I é 1, cosseno do ângulo entre eles. Se o ângulo entre I e J é 90, o ângulo entre J e I também é 90, né? Então, a gente tem isso. E, novamente, nós vamos ter 1 vezes 1 vezes 0. E isso dá 0. Então, esse cara aqui é 0. E para finalizar, J escalar J. O módulo deles é 1, né? Então, isso daqui fica igual. Só que o ângulo entre o J e o J é 0 graus, né? Porque os dois J's são dessa forma aqui. Então, 0 graus e cosseno de 0 é 1. Então, esse resultado é 1. E aí, vocês já devem ter observado, né, que se o vetor for I com I, é 1, J com J é 1, mas se for I com J é 0, J com I é 0. E também, né, você pode verificar, K com K é 1 e K com I é 0, K com J é 0, tá? Então, a gente vai ter aqui isso daqui, né? Quando forem I com I, 1, I com J, 0, I com K, 0, J com I, 0, J com J, 1, J com K, 0, K com I, 0, K com J, 0, K com K, 1. Beleza? Então, só para terminar aqui essa conta, né? Vamos lá, então. A
escalar B vai ser igual a xbx mais esses dois aqui dão 0, então AY BY. Beleza? E generalizando, né? Se tiver mais componentes, por exemplo, se for um vetor de n componentes, então aqui teria também AZ, BZ e ia continuando até a última, sei lá, ANBN. Beleza? Então seria assim. Se tiver só 3 componentes, para aí. Beleza? Mas a nossa conta foi só com AX, BX, AY, BY, tá? Então, essa daqui é uma outra forma aí, né, de calcular o produto escalar, tá? Outra coisa, aqui vale a comutatividade. Então, o que seria isso, né? Seria dizer que não importa a ordem que você faça a multiplicação. E isso é bem óbvio, né? Por quê? Você pode pegar essa definição aqui, ó. E simplesmente verificar que você pode trocar o B de lugar com o A, porque é um número, né? E a multiplicação de números reais é comutativa. Então, você pode simplesmente trocar a ordem aqui. E aí, você verifica agora que é B escalar A. Então, você chega, né? Facilmente que A escalar B é igual a B escalar A. Beleza? Então, a gente tem isso daí. E outra coisa que a gente pode fazer é calcular A escalar A. Então, A escalar A seria AX e chapéu mais AY J chapéu escalar AX e chapéu mais AY J chapéu. Aí, né, você já sabe que vai dar AX mais AY. Observe que isso é AX ao quadrado mais AY ao quadrado, certo? Só que isso nada mais é, né, do que o módulo do vetor, né, ao quadrado, certo? Porque se você tem aqui um triângulo retângulo e você pegar o AX ao quadrado mais o AY ao quadrado, você vai ter a hipotenusa. Então, tirar o módulo, né? Então, fazer, né, o produto escalar de um vetor por ele mesmo, você encontra o módulo desse vetor ao quadrado. Beleza? Então, a gente tem isso daí. Aí aqui
eu coloquei aqui uma extensão para o 3D, né, que eu já mencionei ali em cima. A gente poderia fazer todo aquele procedimento novamente, só que eu não vou fazer isso não. Porque dá muito trabalho, né? Mas seria o que, né? Fazer AX e chapéu vezes isso, mais AX e chapéu vezes isso, mais vezes isso. Aí depois pegar esse daqui, fazer vezes isso, vezes isso, vezes isso. Depois pegar o daqui de novo, vezes isso e vezes isso. E aí você ia ver que só os iguais, né? Que iam se manter, ficando AX, BX, AY, BY, AZ, BZ, né? Então, já vou colocar aqui o resultado. Vocês podem tentar fazer isso aí. Dessa forma. Então, assim, de forma básica aqui, né? Esse aí é o produto escalar, né? Claro que daria para poder ficar bem mais tempo aqui discutindo sobre ele, mas o intuito é só falar aqui o essencial agora para a gente poder conseguir entender o que ele significa e resolver os exercícios. Ele vai ser muito importante no capítulo 6 para frente, porque aí a gente vai começar a calcular trabalho, e trabalho é um produto escalar, beleza? Então agora vocês têm só que saber calcular aí, né, o produto escalar entre dois vetores. Então você pode usar essa forma aqui, certo? E você pode usar também essa forma aqui, né, para um caso geral, né, de 3 dimensões seria esse daqui. Mas se tiver mais de 3 dimensões é só ir adicionando a multiplicação entre as componentes aqui, né? Beleza? Vamos começar agora a falar do produto vetorial. O produto vetorial, como o próprio nome diz, é um produto entre vetores, mas que o resultado é um vetor. Então, quando a gente fizer a multiplicação, nós vamos encontrar um vetor. E aí o seguinte, agora vai ficar um pouquinho mais complicado, tá? Novamente, se a gente ligasse aqui o início dos dois vetores, nós teríamos, né, um menor ângulo entre eles, e aí a gente define aqui que o produto vetorial entre A e B vai ser o módulo de A, o módulo de B, vezes o seno do ângulo entre eles. Não é mais o cosseno, né? O cosseno é para o produto escalar, que é o produto vetorial. Só que note que isso aqui é um número, isso é um número e isso é um número. E isso aqui tem que dar um vetor. Então, na verdade, isso aqui é um módulo, né? Então, essa forma aqui calcula o módulo do produto vetorial, tá? Só o módulo. Então, vamos lá. Tomar bastante cuidado aqui, né? Para não fazer besteira, beleza? Então, ó. Vou deixar isso aqui. E eu vou pegar esse vetor A, colocar ele aqui. E esse vetor B, colocar ele aqui. E aí eu poderia decompor eles, né? Em AY, AZ e tal. Só que eu não vou fazer isso porque eu quero dizer que eles são em 3 dimensões. Porque o produto vetorial ele é definido para 3 dimensões apenas, tá? Não tem como fazer para 4, 5, 6, como é lá no produto escalar. E ele pode só para 3 dimensões. Então, assim, os vetores até podem ter só 2 componentes. A terceira pode ser 0, né? Nesse caso aqui, vamos supor que a componente x fosse 0, né? Só que
o produto vetorial daria nessa componente que é zero. A gente vai ver isso melhor, tá? Então aqui AX e chapéu, AY, J chapéu, mas, né, como eu quero fazer de uma forma mais geral, então vou colocar AZ, K chapéu. Aí mesma coisa aqui para o vetor B. Então o vetor B vai ser BX e chapéu, mais BY, J chapéu, mais BZ, K chapéu. Se tivesse mais um aqui, por exemplo, AW, W chapéu, não sei, sei lá, finge que é W chapéu. Não daria para fazer o produto vetorial, tá? Então tem que ser no máximo dessa forma aqui. Beleza. Então esses vetores A e B, na verdade eles não estão no plano. Eles saem da página, tá? Isso daqui seria só uma projeção deles no plano YZ, né? Então esse X aqui, ele está apontando para fora da página. Note que essa bolinha aqui seria a pontinha da flecha. Uma flecha tipo essa daqui, ó. Se você olhar daqui de frente, você veria um ponto, que é a ponta dessa flecha, tá? Então esse ponto está indicando, né, que o eixo X aponta para fora. Se o eixo X aponta para fora, quer dizer que ele está perpendicular ao papel, né? Ou seja, ele está em pé, né, apontando para fora da página, e ele é positivo para fora, até que seria essa pontinha aqui da flecha. Mas você pode ver por aí também isso daqui. Isso aqui seria correspondente a essa parte aqui da flecha, né? Um xizinho aqui, tá? Que não dá para ver direito, né? Porque não dá para ver o outro lado. Mas seria o xizinho. Então, significaria que a flecha está apontando para dentro. Ou seja, a ponta, essa ponta aqui do eixo X estaria para dentro da página. Então, quer dizer que ele ia apontar para dentro da página. Então, o eixo X seria positivo apontando para dentro e não para fora, tá? Então, é só isso. Aqui a gente está dizendo que apontando para fora ele é positivo. Então, beleza. Vamos continuar. Vou apagar isso daqui, que a gente não vai precisar disso aqui mais. Beleza. Então, a gente tem aqui que isso aponta para fora da página, né? Então, esses vetores também estão para fora da página. Vamos calcular, então, né, o que a gente quer, que é a VEC B. Assim. Então, a gente tem que fazer toda essa distributiva agora, né? Vai ser bem enjoadinho, tá? Então, mas tem que fazer isso aqui pelo menos uma vez na vida, tá? Então, AX, BX. Então, vai ser AX e chapéu, VEC e chapéu, BX. Aí agora o AX vezes isso daqui. Então vamos lá. AX e chapéu, VEC, J chapéu, BY. Mais AX e chapéu, VEC, K chapéu, BZ. E assim vai, né? Vai ficar então AY, J chapéu, VEC e chapéu, BX. Mais AY, J chapéu, VEC, J chapéu, BY. Mais, vou escrever na linha de baixo. AY, J chapéu, VEC, K chapéu,
BZ mais AZ e K chapéu, né? VEC e chapéu BX mais AZ K chapéu VEC J chapéu BY mais AZ K chapéu VEC K chapéu BZ. Então tem que ter dado 9, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu acho que tá certo. Agora vamos precisar calcular, né? Esses caras aqui, né? Ó. Esse. Então, vamos lá, né? Vai dar trabalho, tá? Já vou avisando aí, mas vamos lá, né? Não tem mais nada para fazer mesmo, né? 7 horas da manhã, nas férias. Então vamos lá. Olha, isso aqui eu ainda não sei calcular, mas o módulo disso eu sei calcular. Então vamos calcular o módulo, né? Então vamos lá, o módulo seria isso, né? Vezes o seno do ângulo entre eles. Só que lembra que o ângulo entre I e I é 0? E o seno de 0 é 0. Então isso aqui dá 0. Então se o módulo desse vetor dá 0, então esse só pode ser um vetor nulo, né? Então isso daqui a gente já sabe que é 0. Beleza? E observe, né, que isso vai acontecer para todos quando forem iguais, né? Todos quando forem iguais. Então, olha só. J com J vai dar seno de 0 aqui também, né? E isso aqui vai ser 0. Então, isso daqui também é 0. E esse aqui também vai ser 0. É o contrário, né? Do que acontecia no produto escalar. No produto escalar, eles davam 1 quando isso daqui quando eles eram iguais, né? E dava 0 quando eles eram diferentes. Mas aqui, quando é igual, tá dando 0, né? Vetor nulo. Então, só escrevendo aqui, né? K com K vai dar 0 também. Certo? Então, agora vamos tentar fazer um diferente, então, né? Vamos tentar fazer I com J. Note, tá? Eu tô calculando só o módulo. Não tô calculando ainda o I, VEC, J. Isso aqui é só o módulo deles, tá? O módulo não diz muita coisa, não. Então, vamos lá. Seno de quanto? O vetor I, ele aponta para fora da página, nesse caso, né? Porque o X aponta para fora da página. Então, o I tem que apontar para fora da página também. E o J aponta para cá, né? Então, se você tiver numa terceira dimensão aí, né? Você consegue ver que é uma coisa assim, tá? Suponha que eu gire isso daqui, né? Então, vai ficar assim, tá? Ou seja, um ângulo reto, né? De 90 graus. Se é 90 graus, então seno de 90 é 1, né? Isso aqui é 1, daqui é 1 também, 1. Então,
o módulo de I com J dá 1. Então, isso daqui não é zero, tá? É diferente de zero. Então, a gente não pode colocar zero aqui. E se você for fazendo isso, né, com qualquer outro, você vai ver que o I com K também, por exemplo, ó, I com K, aqui vai dar, isso aqui é 1, isso aqui é 1 também, e o seno vai ser seno de 90 também, tá? Porque o ângulo entre o Z e o X é 90. Então, isso daqui dá 1 também. Todos esses outros aqui, você vai ver que vai dar 1, tá bom? Ó, vamos fazer esse daqui. K e J. K e J. Seno de 90, porque o ângulo entre o I e o K, né? O I não, o J e o K, ou seja, Y e Z, é 90 graus, tá? Então, seno de 90, isso vai dar 1 também. Beleza, a gente já sabe que todos esses módulos aqui, de quando o produto é entre vetores diferentes, né? Vai dar 1, mas é um módulo. Eu não quero saber o módulo, eu quero saber o produto vetorial. Então, agora que complica um pouco. A gente vai ter que falar da regra da mão direita. Então, eu vou introduzir um vídeo aí, que eu tentei fazer, né, em 3 dimensões aí, para poder explicar a regra da mão direita. E aí, voltando desse vídeo, a gente calcula isso então. Então, até logo. Então, gente, fiz uma gambiarra aqui para poder tentar explicar a regra da mão direita e os eixos tridimensionais aí, né? Que seriam x, y e z. Então, eu estou colocando aqui como y, aqui como z e aqui como x. Então, azul é y, preto é z e vermelho é x. Note que o plano da mesa, né, é o plano YZ. Eu poderia ter colocado XY, mas eu estou colocando do mesmo jeito que eu costumo usar nos exercícios. Então, a caneta vermelha aí está representando o eixo X. Quando eu falo que sai da mesa, né, aponta para fora da folha, né, que eu costumo dizer, eu estou dizendo que a caneta está em pé, né, o eixo está em pé desse jeito aqui, ó. Então, para usar a regra da mão direita, o que você tem que fazer por exemplo, vamos supor que você quer fazer y vec z. Y vec z, você vai fazer primeiro os dedos apontando no sentido do y e girando para o sentido do z, ó. Girou para a caneta preta, tá vendo? Da azul para preta. O seu polegar vai apontar no mesmo sentido do vetor, né, resultante, que seria o produto vetorial, tá? Então, ó, note que o meu dedo, nesse caso, aponta para fora da página, né? Ele está apontando no mesmo sentido que a caneta vermelha. Se eu fizer Z, vec y, ó, meus 4 dedos de Z girando para y, de Z girando para y, o meu polegar aponta para baixo, ele aponta contra o eixo X, então é menos X porque está entrando dentro da página, beleza? E eu posso fazer outros, né? Posso fazer, por exemplo, x vec y. Se eu fizer x vec y, eu tenho que pegar os meus 4 dedos, apontar no sentido de x e girar para y. Dessa forma, ó, tá apontando para z positivo. Se eu fizer o contrário, y vec x, meu polegar aponta
em menos z, tá? Então é mais ou menos assim que funciona essa regra da mão direita, tá? Espero que tenha ficado claro aí, né? Eu tive que fazer uma gambiarra aqui para poder conseguir explicar isso. Não sei se ficou tão didático assim, mas a gente vai fazer vários exercícios sobre isso. Espero que fique mais fácil aí de entender. E poderíamos também, né, fazer, por exemplo, x vec z. Então, ó, os 4 dedos estão apontando para cima, eles giram no sentido do z, e aí ó, o polegar aponta para onde? Para menos y, né? No caso, menos j, né? Se a gente for tratar como vetores unitários. E poderia fazer também, ó, z vec x. Aqui tá fácil de ver, ó. Z vec x aponta em y positivo, né? Por exemplo, seria, né, k vec e chapéu. Vai dar j chapéu. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenha ficado claro. Pronto. Podemos voltar já, né? Para poder explicar isso daí. Então isso daqui não vai ser muito útil para a gente agora não. Eu vou apagar isso daqui para economizar espaço. Então vamos calcular agora usando a regra da mão direita. Então I vec I, a gente já sabe que dá zero, né? Vetor nulo. Então a gente não precisa fazer. Mas vamos fazer I vec J. I vec J vai ser, vamos lá, né? O I aponta para fora do papel e o J aponta para a direita aqui. Se você fizer a regra da mão direita, né? Os seus dedos, sua mão inicialmente tá assim, certo? E aí você gira esses dedos aqui para cá, né? No sentido do J. Então, tá no I, gira para o J. Note aqui, aponta para o K positivo, né? Então, isso daqui é K, ou seja, um vetor, né? Aponta no K positivo, aponta para cima. Beleza? Então, vamos lá, né? Isso é difícil, hein? Um pouco contraintuitivo aí, mas vamos lá. Agora I vec K. I vec K, você teria que fazer, seria alguma coisa assim, né? A sua mão direita estaria inicialmente assim, dessa forma, né? Aí os seus dedos giram para o K, né? Primeiro tá apontando aqui para fora da página e aí gira para cima. Muito difícil fazer esse trem, tá? Mas note que o seu polegar vai apontar para menos J, beleza? Menos J. Difícil, tá, gente? Não é fácil, não. Principalmente desenhar no plano uma coisa que é em 3 dimensões. Então, a gente tem isso daí. Pronto, para o I a gente acabou. Ainda bem, né? Então, vamos para o J agora. Para o J, J vec I. J vec I. Tive que pausar aqui para poder desenhar esse negócio. Ficou horrível ainda, mas é mais ou menos assim. Isso daqui, ó, é a palma da sua mão, tá? Não é as costas da sua mão. Então, você tá com o braço todo virado ao contrário aí para poder conseguir fazer isso, beleza? É estranho mesmo. Mas note, ó, que do J, né, que é J, vai girar nesse sentido aqui, ó, para o I, porque o I aponta para fora da página. E aí o seu polegar aponta para baixo, menos K. Beleza? Porque o Z aponta para cima, né? Se está apontando para baixo, então é menos K. Então isso daqui dá
menos K. Beleza? Então, J VEC J a gente já sabe que é 0. Beleza. Então, J VEC K. J VEC K seria a sua mão. Também é difícil de fazer, mas ficaria mais ou menos assim. Esse dedo aqui tem que apontar para fora da página, tá? Então, seria alguma coisa assim, né? O seu dedo tá apontando para fora da página, tá? Não consigo desenhar isso direito, não. Mas, ó, para cá é J. Para cima é K. E aí, quando você gira o dedo, né? Os 4 dedos aqui para o K, seu polegar aponta para o I chapéu. Positivo, tá? Então, aqui é I chapéu. Beleza. Tô quase acabando. K, VEC, I. K, VEC, I seria o seguinte, ó. Você tá aqui seu braço. E isso aqui é a palma da sua mão, tá? A palma. Então, sua palma ficaria para frente. E aí, você gira no sentido do I, né? Para frente, assim, ó, tá? Tipo se você estivesse chamando uma pessoa. E aí, ó, o I, né, aponta para fora. Então, você vai girar para fora. O K aponta para cima. E o J aponta para a direita. Então, note que seu polegar vai apontar para o J positivo. Espero que vocês estejam entendendo isso aí que eu tô fazendo, tá? Não tenha sido inútil isso, beleza? Eu acho que o vídeo talvez tenha ajudado um pouco. Então, agora K, VEC, J. K, VEC, J vai ser... Tá com sua mão meio de lado aqui. E esse dedo aqui, ele tá apontando para dentro da página, tá? Então, aqui é o K. Ou seja, isso aqui é sua palma. O J tá para cá. E o I, né, aponta para fora da página. E o seu dedo tá apontando o contrário do I, né? Você tem que girar dessa forma aqui. K, VEC, J. E aí o I você tá apontando o contrário do I, porque o I aponta para fora da página e você tá apontando para dentro da página. Então isso daqui é menos I chapéu, tá? Ótimo. K, VEC, K, a gente já sabe que é 0, né? Então, conseguimos. Então aqui, ó, I, VEC, J é K. I, VEC, K é menos J. J, VEC, I é menos K. Isso aqui é 0. J, VEC, K é I. K, VEC, I é J. E K, VEC, J é menos I. E o outro é 0. Então, beleza, a gente conseguiu. Uma coisa muito importante que eu tinha esquecido de falar, e eu resolvi gravar esse novo trecho para poder comentar, é que não vale a pena decorar essas coisas, tá? Você tem que aprender a usar a regra da mão direita. Por quê? Esses resultados valem para essa organização de eixos. Se eu mudar esses eixos de lugar, o resultado pode dar diferente. Não significa que vai, tá? Porque, por exemplo, eu posso simplesmente girar esse sistema de eixos sem trocar um de lugar com o outro, certo? Aí continua dando o mesmo resultado. Por exemplo, um caso que dá o mesmo resultado é colocar o X aqui, o Y aqui e o Z aqui. Se você reparar, se você fizer I, VEC, J, I, VEC, J vai continuar dando K, tá? Porque você vai girar os seus dedos
para o lado de cá e o seu polegar vai apontar para fora da página. Você vai observar que dá o mesmo resultado. Aqui, por exemplo, J, VEC, I. Se você fizer os seus dedos girarem para esse sentido, você vai ver que o seu polegar vai apontar para menos K, do mesmo jeito. Porém, a gente tem como fazer umas trocas que não vai dar certo. Por exemplo, se você colocar o Z aqui, não, o Y aqui e o Z aqui. Assim eu já acho que não vai dar certo. Vamos tentar fazer I com J, por exemplo. I, VEC, J, você faria de uma forma assim, né? Então, quando você girar desse jeito, você vai ver que dá menos K. Espera aí, tô tentando fazer aqui. Isso, vai dar menos K. Então, não dá mais esse resultado aqui, ó. Certo? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que entender como funciona a regra da mão direita. E não simplesmente decorar esses caras aqui, porque eles podem ser diferentes, tá? Então, ó, vamos fazer só mais um aqui, ó. J, VEC, K. J, VEC, K seria fazer uma coisa assim, né, ó. Do J para o K. Isso dá menos I, certo? Seu polegar vai apontar para lá. Ou seja, dá o contrário do que está aqui, tá? Então, lembrem-se muito bem disso, né? Que não pode decorar isso daí. Você tem que entender a regra da mão direita. Mas, né, se você simplesmente girar os eixos, continua dando certo, né? Se você não trocar eles de lugar um com o outro. Beleza? Era só isso mesmo. Agora vamos reescrever os resultados, né? AX, BX, isso aqui vai dar 0. AX, BY, K, chapéu, né? Menos AX, BZ, J, chapéu. Esse menos aqui, eu coloquei ele aqui, ó. Menos AY, BX, K, chapéu. Isso aqui dá 0. Mais AY, BZ, I, chapéu. Mais AZ, BX, J, chapéu. Menos AZ, BY, I, chapéu. Então, a gente escreveu todos os termos, são 6, né? Beleza. Vou até baixar esse exemplo aqui, porque a gente vai precisar de espaço ainda. Espero que vocês não tenham desistido. Vamos lá. Então, A, VEC, B. Agora eu vou juntar os que são parecidos, né? Vou colocar I com I, J com J e K com K. Então, esses dois aqui são parecidos, então vou colocar AY, BZ, I, chapéu, menos AZ, BY, I, chapéu, mais AZ, BX, J, chapéu, menos AX, BZ, mais AX, BY, K, chapéu, menos AY, BX, K, chapéu. Então, vou juntar aqui agora. Lembre-se, tá?
produto vetorial só existe em 3 dimensões. Então, essa aqui é a definição geral, tá? Pronto. Esse aí é o produto vetorial. Aí você pode pensar, meu Deus do céu. Que isso, cara? Vou ter que ficar fazendo isso toda hora? Vai, mas você vai fazer isso de uma forma diferente, tá? Você vai fazer isso sem ver, tá? Por quê? Alguém muito inteligente, que eu não sei quem foi, mas conseguiu perceber que isso aqui é a mesma coisa que o determinante dessa matriz aqui, ó. I, J e K você coloca na primeira linha. Aí as componentes do primeiro vetor você põe na segunda linha. E o terceiro vetor, as componentes dele você põe na terceira linha. Dessa forma. Essas barras aqui já significam determinante, tá? Matriz seria isso daqui, ó. Beleza? Ou assim. Então, essas linhas retas aqui já significam determinante. Então, isso daqui seria a mesma coisa de escrever isso, né? Tá? Então, vou pôr só as linhas retas, que é mais fácil, né? Então, agora, a gente tem que aprender a calcular determinantes, né? Então, vamos lá. Talvez alguém não saiba como calcula um determinante, né? Então, tem uma forma muito rápida de se fazer, mas eu vou mostrar aqui primeiro, né? Como calcular do jeito mais didático, tá? Então, você copia essa matriz. E aí você repete essas duas primeiras linhas aqui, ó. Aqui do lado. Aí eu vou colocar uma linha tracejada aqui para indicar que finalizou, tá? Então você repetiu as duas primeiras linhas. Pode ir lá para baixo, meu filho. Vai demorar ainda para te usar. E agora, o determinante é simplesmente fazer isso, ó. Você vai multiplicar essas linhas aqui primeiro. Então, A VEC B vai ser AYBZ e chapéu. Mais, aí você vem aqui de novo, nessa próxima linha aqui. Então vai ficar AZBX, J chapéu. Depois essa linha. Então vai ficar AXBY, K chapéu. Aí agora, o contrário. Vou fazer de vermelho. Então agora tem que vir assim, ó. Não sei se tá ficando ruim para enxergar aí, eu tô conseguindo enxergar. Então, AXBZ, J chapéu. Depois assim. Aí tem que colocar esse sinal de menos, tá? Esqueci de falar isso. Nessa próxima, quando faz de trás para frente, tem que colocar o sinal de menos. Então, menos AZBY e chapéu. E por último, né? Essa daqui. Então, AYBX
K-chapéu, beleza? Eu costumo fazer de uma forma diferente. Faço mais rápido, para não ter que escrever essas duas linhas aqui, não. Aí é para quem já tiver mais treinado, né? Primeiro eu faço isso, depois isso, vou fazer da mesma cor, né? Primeiro eu faço isso, depois esses dois vezes esse cara aqui, ó. Que você observa, ó, que a gente repetiu essa coluna aqui, ó. Então o BX, esse cara aqui, aparece aqui, ó. Então, quando eu vou fazer essa linha, eu já multiplico esses dois, né? Que é o J e o AZ, por esse cara aqui, ó. Então, eu faço assim, depois assim, vezes esse. E aí, quando eu vou fazer esse daqui, eu faço vezes esse. Então, olha só. Que aí eu tô pegando, ó, AX, tô pegando AXBY, como tá aqui, vezes esse cara do outro lado, que aí já pega o K. Tá vendo? Então, eu faço desse jeito. E na volta, eu faço menos, né? Isso daqui. Aí, quando eu vou fazer esses dois, eu já faço vezes esse. E quando eu vou fazer esses dois, eu faço vezes esse. Aí já faz mais rápido, sem precisar escrever essas duas linhas aqui, tá? Mas isso aí fica a cargo de cada um, né? Então, vamos lá, porque o vídeo já tá enorme. Então, agora é só juntar os parecidos, né? Então, ó. E aí, vocês conseguem observar que dá a mesma coisa, né? Talvez eu não vou escrever na mesma ordem que tá lá. Aqui, ó. AYBZ, AYBZ, AZ, BY. Esse daqui ficou igual. O daqui também ficou igual, né? Ótimo. Então, acabou que eu escrevi todos iguais, né? Então dá pra ver que é a mesma coisa. O diferente que eu tô dizendo que eu poderia ter escrevido é porque em vez de começar por AX, eu poderia ter começado por BY, né? Colocado BYAX. Mas é a mesma coisa porque são números, né? Então beleza, provamos aí que é a mesma coisa, então você pode usar o determinante da matriz, que é a mais fácil. Lembra? A primeira linha, os vetores unitários. A segunda linha são esses aqui, né? Que é o AX, AY, AZ, que é o primeiro vetor. E a terceira linha, o segundo vetor. E aí você pode verificar aí, eu não vou fazer isso, porque senão vai demorar demais, que isso daqui vai dar o contrário, vai dar um negativo, tá? Vai dar um negativo. Você vai observar que isso é igual a isso. Ou seja, eles não são comutativos, né? O produto vetorial não é comutativo. Dá para você observar isso aqui, ó. Note que I VEC J é K, mas J VEC I é menos K, ou seja, dá o inverso, dá o negativo. Por isso que quando eu estava calculando, né, o módulo dessas coisas, multiplicando assim, estava tudo dando 1, né? Porque o módulo de menos K é 1, o módulo de menos I é 1 e o módulo de menos J também é 1. Mas o produto vetorial não dá igual, ele dá oposto, né? Quando você calcula o vetor mesmo. Aqui a gente estava calculando o módulo vai dar 1 para todo mundo que quando for um vetor vezes outro diferente. Quando for igual vai dar 0, né? Mas, então, ó, note, deixa eu ver aqui. I VEC J é menos, I VEC K é menos J, mas K VEC I é J. K VEC J é menos I, mas J VEC K é I. Então vai dar o oposto. Isso daqui vocês podem verificar. Mas, né, outra coisa é que o módulo é igual, que é o que eu estava mostrando ali em cima, né? O módulo é igual
Por quê? Você pode pegar isso daqui e simplesmente, né, mudar o B aqui de lugar com o A. Isso pode fazer porque os dois são números, né? Então, isso daqui é B, VEC A, só que o módulo, né? Ou seja, os módulos são iguais, mas o vetor é o oposto, tá? Então, tem isso daí, tem que tomar cuidado. Então, a gente pode fazer, né, dessa forma aqui, usando a matriz. Então, beleza, a gente não precisa decorar essa parafernália aí. Então, agora, só para fazer um exemplo aqui, tá? Vamos lá, né? Se você calcular usando a matriz, você vai obter o vetor. Então, calcular usando a matriz é melhor se você tiver as componentes, né? Se você tiver as componentes, é bem mais fácil. Então, vamos lá, vamos calcular. A VEC B. A VEC B vai ser IJK, que é a primeira linha. A segunda linha é o primeiro vetor. Então, 3, 2, menos 4. Aqui, ó. 2, menos 1 e 3. Beleza? Então, a gente vai repetir essas duas primeiras linhas aqui, para poder ficar mais fácil, para quem nunca viu isso antes. E vamos fazer a multiplicação. Então, vai ser assim, para começar. Então, dois vezes 3 é 6, então fica 6 e chapéu. Agora, menos 4 vezes 2 vezes J, então é menos 8 J chapéu. 3 vezes menos 1 vezes K, então menos 3 K chapéu. Três vezes 3, 9. Só que agora a gente está indo ao contrário, então tem que ser menos, né? Menos 9 J chapéu. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4 I chapéu. Só que a gente está fazendo o contrário, então tem que ser menos 4 J... Não, I chapéu, né? I chapéu. E por último, 2 vezes 2, 4 vezes K, 4K chapéu, né? Só que menos 4. Porque a gente está fazendo de trás para frente agora. Então, o produto vetorial vai ser 6i menos 4i, 2i, menos 8j, menos 9j, menos 17j, chapéu. Menos 3k chapéu, menos 4k chapéu. Então, isso dá menos 7k chapéu. Ou seja, o vetor é esse daí. A gente pode fazer, para verificar, né, o oposto. Rapidinho aqui. Os vídeos meus, eles ficam muito grandes, gente, mas se eu fosse fazer vídeo mais curto, eu teria que fazer um monte de vídeo do mesmo tema. Então, o que vocês podem fazer é assistir, né, aos poucos, ver um vídeo parcelado, né? Você não precisa ver tudo de uma vez, tá? Mas os vídeos de exercícios vão ficar menores. Então, agora eu coloquei o B primeiro e depois o A. Então, a gente tem que escrever 2, menos 1, 3. 3, 2 e menos 4. Beleza? Aí eu já vou fazer mais rápido aqui, tá? Não vou copiar a coluna, não. Então, vai ser assim, ó. Primeiro, esse daqui. Então, vai ser menos com menos mais. Então, 4i.
Agora, esse vezes esse. Então, vai ser 9J, né? Agora, esses dois vezes esse. Então, vai ser 4K, certo? Agora, isso. Então, vai ser mais 3K, né? Tem que ser mais por quê, né? Porque tá fazendo o oposto, então agora tem que multiplicar por menos. Só que aqui é menos 1 vezes 3, então menos 3K chapéu vai virar mais 3K chapéu. Aí agora esses dois vezes esse, então é 6i, né? Só que tem que ficar menos 6i chapéu. E agora, por último, esses dois vezes esse. Então, vai ser 2J menos 8J vira mais 8J. Então, BVEC A é igual a 4i mais 9J. Ó, vamos já colocar o resultado, né? 4i menos 6i menos 2i. 9J mais 8J mais 17J chapéu. K é 4K mais 3K, 7K chapéu. Note que os sinais deram o oposto daqui, ó. É justamente isso que a gente estava falando, né? Posso colocar um sinal de menos aqui, por exemplo, vai ficar dessa forma, ó. Assim. Aí note que esse daqui é esse cara, né? Então a gente pode trocar. Ou seja, a gente acabou mostrando aí, né, que, claro que isso não é uma prova geral, né? É uma particular, né? Mas a gente mostrou aqui que um é o contrário do outro. E aí você poderia calcular isso também, né? Se você tivesse o ângulo entre esses dois vetores, né? Você calcularia o módulo deles, fazendo lá, por exemplo, o módulo do A seria a raiz quadrada das componentes ao quadrado, né? Então, 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Aí você faria isso para o B também, né? Acharia o módulo de cada um deles. E aí, você substituiria aqui, né? Ó, e o seno do ângulo entre eles, né? Você saberia o ângulo. E aí você ia achar o módulo do vetor. Você não ia encontrar isso aqui, né? Como a gente fez, ó. Você não iria encontrar isso aqui, ó. Nem isso aqui, tá? Você ia encontrar um módulo. Ou seja, o que você ia encontrar é isso aqui, né? Ó. Isso que você ia encontrar, tá? O resultado disso daqui. E aí, para poder saber a direção e o sentido do vetor, você teria que usar a regra da mão direita, beleza? Mas é isso aí, então. Espero que tenha ficado claro, né? O vídeo ficou bem longo dessa vez, mas eu vou tentar não repetir isso muitas vezes, tá, gente? Me desculpa aí qualquer coisa. Espero que tenha ficado claro. A gente vai fazer vários exercícios sobre essas coisas aí nos próximos vídeos. Terminei agora o conteúdo do capítulo 1, né? Uma explicação aí da matéria e vou começar a gravar os vídeos de exercícios. Então, leiam a descrição, né? Qualquer coisa aí de errado que vocês tenham percebido, deixem nos comentários e até a próxima.